Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o consumidor, tá? Vamos aprender aí quem é o consumidor, quais os tipos de consumidores. Eu sou Nádia Alice Francisquini de Souza, sou advogada, professora, mestre e doutora em Direito, doutora com doutorado, tá? Tenho várias especializações e alguns livros publicados, inclusive na área de consumo. Os livros estão à disposição de vocês na Amazon, tá? Mas antes da gente passar para o conteúdo também, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, assim você não perde nada sobre os vídeos futuros. Bora lá? Para a gente começar o assunto e aí tratar sobre quem é o consumidor, é importante lembrar o caso do Shopping Osasco. O caso do Shopping Osasco foi um caso que teve uma explosão, um incêndio no Shopping Osasco em 1996 e aí começou a se discutir a questão da responsabilidade. Quem era que devia pagar as indenizações? E aí perguntou-se, bem, é uma relação de consumo, não é uma relação de consumo? Sendo uma relação de consumo, quem são os consumidores? Quem frequentava o shopping? Quem efetivamente estava comprando? Quem era o empregado da loja estava trabalhando na hora do incidente? Quem era empregado da loja, mas não estava trabalhando, estava em horário de folga na hora do incidente? Tudo isso foi analisado neste processo, tá? E algumas conclusões chegaram. O julgado aqui está o número do julgado, do recurso especial do processo, tá? É o 279 273 São Paulo. Tá? E aí está o número do processo, quem quiser pesquisar o julgado. E o julgado é muito interessante porque ele leva justamente a essa questão. E aí uma das passagens dos julgados, eu separei duas, tá? Uma das passagens fala assim: trata-se do acidente ocorrido, de grave acidente ocorrido no Osasco Palace Shopping em 11/6/96, consistente em explosão por acúmulo de gás em espaço livre entre o piso e o solo, acarretando a danificação de mais de 40 lojas, locais de circulação, resultando em 40 mortos e mais 300 feridos. Ou seja, foi um evento de mega proporção e precisava saber quem é que ia acabar com as responsabilidades dessa tragédia, na verdade, tá? E aí, uma das conclusões que chegou o julgado, o processo e aí o recurso especial no julgamento foi que entre os shoppings frequentadores estava estabelecida a autêntica relação de consumo, como sujeito ativo e frequentador, credor de serviços ofertados, como sujeito passivo, o shopping devedor da prestação de serviço, ou seja, entre aquele que meramente estava passeando, aquele que meramente estava frequentando o shopping, aquele que meramente estava indo de um lado para outro, ainda que não estivesse comprando nada, mas que não estivesse efetivamente uma outra relação, como uma relação de trabalho. Ou seja, todo mundo que estava ali no momento no shopping, que não precisava estar de fato consumindo, não precisava ter nem consumido nada, nem estar consumindo nada, já era considerado consumidor. Por quê? Porque ele já estava consumindo e aí o serviço prestado pelo shopping. O shopping é um prestador de serviço, ele fornece vários elementos como segurança, como ambientação, como ambiente confortável, como um lugar para se passear, como um lugar para se visitar, tá? Então, todo mundo que estava ali no shopping, que não estava naquele momento travando uma outra relação jurídica, ele é consumidor do serviço prestado. O que nos leva aí, e aí foi os 4 tipos de consumidores, e o primeiro tipo, obviamente, tá? No CDC, no nosso Código de Defesa do Consumidor, nós vamos achar 4 tipos de consumidor. O consumidor estándar, que está no caput do artigo 2º, o consumidor enquanto coletividade, que está no parágrafo único do artigo 2º, o consumidor equiparado por vítimas de fato do produto, que está no artigo 17, e o consumidor exposto às práticas comerciais. Nesse vídeo a gente vai ver os 4, eu vou apresentar para vocês os 4 tipos de consumidores. Obviamente, começando pelo primeiro, consumidor standard, previsto no artigo 2º do CDC, que fala que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produtos ou serviços como destinatário final, tá? E aí, o eixo desse conceito está no final, como destinatário final. Então, eu vou ter o destinatário final, a ideia de destinação, de retirar o produto
da cadeia produtiva, ou seja, de não ser um mero intermediário, de não comprar aquilo para depois revender ou reinserir na economia de novo através de uma modificação. Ou seja, eu vou estar reutilizando, vou estar usando aquilo como um produto para mim, tá? Pense o seguinte, você compra uma farinha de trigo. Você, dona de casa, você, qualquer um, compra uma farinha de trigo para fazer um bolo, ou para fazer um crepe, para fazer uma panqueca, para fazer uma comida em casa. Você é destinatária final da farinha, porque aquilo você vai fazer para seu consumo próprio, para o seu hábito, para a sua realização pessoal. Já, por exemplo, uma padaria, quando ela compra farinha, ela não é consumidora da farinha, ela é intermediária, a relação é de intermédio. Uma confeiteira, quando compra a farinha e usa aquilo para fazer um bolo que ela vai revender, ela é intermediário. Então, não houve o destino final do produto. O produto foi transformado e recolocado de novo no mercado. Uma locadora de carro, quando compra o carro, ela não é destinatária final do produto. Ela pega o produto e recoloca no mercado. E isso faz com que ela seja um mero intermediário. Então, o importante desse conceito do artigo 2º é que você tem que ser o destinatário final do produto. Ou seja, eu não posso ser meramente o intermediário. Eu não posso pegar aquele produto e recolocar no mercado, seja integralmente, da mesma forma que você recebeu, ou seja ele de forma modificada, mas você tem que ter essa destinação fim, tá? Isso é que vai caracterizar o consumidor standard, a pessoa física ou jurídica, e pode ser pessoa jurídica, mas a gente vai falar mais à frente sobre a pessoa jurídica especificamente, tá? Que adquire ou utiliza como fim, tirando o produto da circulação, encerrando a cadeia produtiva, tá? Acho que quanto a esse conceito não tem muito dificuldade, ela é mais o conceito, como diz tanto, é o conceito clássico de consumidor. O outro, segundo conceito de consumidor que a gente vai ter é o consumidor enquanto coletividade, previsto aí no parágrafo único do artigo 2º do CDC, que diz que para ser consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indeterminada, que haja intervido nas relações de consumo. Ou seja, eu vou ter a coletividade consumidora, a coletividade enquanto uma pessoa que possa representar o consumidor. E aí, quando a gente fala de direito coletivo, é importante separar os 3 tipos de direito coletivo que a gente tem. O direito difuso, o direito coletivo estricto sensu e o direito individual homogêneo. O direito difuso, de direito difusa, ela é aquela que eu não consigo individualizar as pessoas, nem sequer dizer qual é a classe, tá? Ou seja, se eu pego um consumo de água, por exemplo, em que, aí ano passado, eu até lembrei desse exemplo, ano passado no Rio teve o problema da geosmina, do consumo de água, é uma questão de consumo, mas ele é um difuso, porque afetou toda uma população de um estado que eu sequer posso categorizar, você foi, você não foi. É uma quantidade de pessoas que está exposta aqui que você não tem como individualizar, você não tem como dizer, você recebeu tantos litros da água, você recebeu outro tantos litros de água, você foi exposto, você não foi exposto, a situação é assim, foi só para essa classe ou só para esse bairro, não. É uma quantidade muito grande em que eu não posso individualizar, sequer posso categorizar em grupo. Tá? Esse é o difuso. O coletivo estricto sensu é quando eu vou ter uma quantidade grande de pessoas que eu não vou conseguir individualizar, mas aqui eu posso separar por categoria. Por exemplo, uma propaganda que fere o direito da criança e do adolescente, uma propaganda que é ofensiva às mulheres, ou uma determinada prática, uma determinada situação que ela ofende um determinado idoso ou a população LGBT. Pronto, agora eu consegui colocar dentro de uma caixinha. Não é uma caixinha individual, mas é uma caixa. É uma caixa grande, mas é uma caixa. Coisa que no difuso eu não consigo fazer. No difuso eu não consigo colocar dentro de caixa. No coletivo estrito sensu eu consigo colocar dentro de caixa. E o último direito, o coletivo e o individual homogêneo. Aqui eu consigo identificar quem são as pessoas, eu consigo identificar individualmente quem são,
mas o direito deles vai ser muito melhor protegido é hoje. Vai ser protegido de uma forma melhor se eu colocar isso dentro de uma coletividade. O exemplo que normalmente eu dou é imagine um banco em que um determinado funcionário, ao longo de um ano, retira 1 centavo de cada conta, tá? Ao longo de um ano, ele tirou 12 centavos da tua conta. Talvez você não perceba, mas no universo do banco de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, ele conseguiu arrecadar para si uma grande quantidade de dinheiro. Isso fere o interesse no próprio banco, isso fere a boa-fé que as pessoas vão ter nas relações bancárias. Então, você pode dizer, são 12 centavos, eu não vou entrar na justiça para cobrar 12 centavos. O outro também não. Talvez você nem tenha notado que faltou 12 centavos da tua conta. Mas uma vez que isso explode enquanto uma notícia, enquanto um caso, e que isso sai na mídia, isso fere a coletividade, porque isso fere a boa-fé nas próprias relações. As pessoas vão começar a olhar para os bancos e falar: será que aquele funcionário daquele banco, será que o banco controla os seus funcionários? E aí tem um interesse muito maior coletivo por trás. Ainda que eu muito grande, 2 milhões, 1 milhão de pessoas que foram, eu consigo separar todo mundo, sei quem são elas, sei exatamente quanto foi retirado de cada conta. Mas esse interesse, ele é muito maior do que o direito dos indivíduos, tá? Essa coletividade, são esses 3 tipos de coletividade que o artigo 2º do CDC visa proteger. O nosso quarto tipo de consumidor é o consumidor equiparado à vítima de acidente de consumo, tá? Esse está dentro da seção 2, aí da responsabilidade, que trata da responsabilidade pelo fato do produto, do serviço, no artigo 17, que vai dizer: para fins desta seção, equiparam-se os consumidores todas as vítimas de evento. O que é o fato? O fato do produto ou fato do serviço é o acidente, tá? É o acidente de consumo. Eu não preciso ter vínculo direto com o produto. Eu não preciso estar diretamente relacionado ao produto. Por exemplo, imagine que você está andando na rua Lembra aqueles desenhos quando a gente era criança que caía um piano em cima do cara que estava andando na rua, né? Imagine isso. Então, você não precisa ser o dono do piano, tá? Pegando esse exemplo, você não precisa ser o dono do piano, você não precisa provar que você comprou o piano, você não precisa provar que você tinha algum vínculo ou sabia que o piano estava ali, que o piano ia cair ou que não ia cair. Você sofreu um acidente de consumo, você é consumidor para esse fim, ok? Um caso que ficou muito famoso no Brasil de acidente de consumo foi o caso do Fox. E aí, o título da reportagem do Jornal do Carro, Estadão, tá? É só vocês procurarem na internet e vocês vão achar a íntegra da matéria. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para vocês pegarem, tá? É o caso do Fox que decepava o dedo. Aqui na reportagem fala: o sistema não era difícil de usar. Uma alça do porta-mala devia ser puxado para que a trava do banco fosse liberada e permitisse o rebatimento nas encostas e assentos e que era corrediço. Isso permitia uma flexibilidade de espaço para que os ocupantes ocuparam a área do porta-mala. Os acidentes ocorriam porque essa alça ficava presa em uma argola, na qual, em todos os casos, as pessoas que foram feridas ficavam com o dedo preso. Ou seja, em vez de usar a alça, colocava o dedo direto na argola, tá? A argola era puxada com força pelo mecanismo. Quando destravava, acabou decepando parte do dedo das pessoas. Como era? As pessoas deviam pegar uma alça que vinha, não, aí a foto aí mostra como a pessoa enfiava o dedo, mas não era para enfiar o dedo, era para colocar uma alça vermelhinha que vinha no carro, mas estava em um outro lugar. Então era para enfiar a alça e puxar a alça, não era para enfiar o dedo e puxar. Quando enfiava o dedo e puxava, guilhotinava a parte do dedo, tá? Na época, a Volkswagen alegou que não havia necessidade de recall e que o sistema não apresentava problemas. E se as instruções de uso que constavam no manual do carro fossem seguidas, a marca
alegava ainda que os acidentes, a marca alegava ainda que os acidentes ocorreram devido ao mau uso do produto, ou seja, que as pessoas não seguiram o manual, tá? Mesmo assim, mesmo com todas essas alegações, a companhia não conseguiu evitar o recall, quando o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, que faz parte do Ministério da Justiça, entrou em caso. Em 2008, a Volkswagen teve que recorrer a 3 milhões, teve que recolher 3 milhões para um fundo de defesa dos direitos difusos, tá? Que, entre outras coisas, é usado em projetos de área de educação para o consumo, além de que ela teve que fazer um TAC, também um termo de ajustamento de consumo, em que prometeu fazer recall de 2.770, de 4.077, desculpa, 477 mil Fox, CrossFox e Space Fox vendidos no país, além de outras 343 mil unidades que foram exportadas. Ou seja, teve que fazer o recall, tá? Para quê? E aí, o que foi? Nesse recall, ele precisou oferecer um anel de borracha que foi fixado entre as argolas, que era fixo, para fixar a fita, ou seja, para que a fita não ficasse solta, tá? E que você usasse a fita da forma correta. Assim, evitou que os usuários colocassem o dedo na argola durante o ajuste do assento. Esse caso foi verídico, mas não sei se vocês já ouviram o caso do micro-ondas, do gato no micro-ondas. É uma lenda urbana, tá? É uma lenda que até onde se sabe, não sabe se é verdade ou não, mas vocês podem procurar aí e tirar suas próprias conclusões de uma senhora que comprou um micro-ondas logo que lançaram o micro-ondas e ela colocou o gato, deu banho no gato, colocou o gato para secar. E ela foi indenizada porque, obviamente, todo mundo imagina o que aconteceu com o pobre do gato, né? É trágico, mas ela foi indenizada por fato, por acidente. Por quê? Porque no manual vinha explicando tudo e não dizia não pode secar animais no micro-ondas, tá? Esse caso, segundo a lenda, aconteceu nos Estados Unidos. Obviamente, a justiça deles é um pouco diferente da nossa, mas a ideia é muito próxima a esse caso do Foxport. Ele não tinha nenhum defeito, tá? Mas houve um acidente de consumo. O carro, quando usado de uma forma que não estava bem claro como deveria ser usado, e gerava um acidente. Eu precisava ser o dono do Fox para receber a indenização? Não. Precisava ser dona do CrossFox e Space Fox? Não. Bastava que eu tivesse meu dedo decepado e provasse que isso decorreu do uso da ferramenta, da argola, que eu enfiei meu dedo ali, e isso já me gerava direito a ser indenizado, tá? Isso por quê? Porque essa é um acidente de consumo. Você não precisa ter relação direta com a aquisição do produto, você precisa ter uma relação direta com o acidente. O último tipo de consumidor é o consumidor exposto às práticas comerciais, e aí previsto no capítulo 5 do CDC, tá? Das práticas comerciais, está no artigo 29, que diz: para os fins deste capítulo e do seguinte, ou seja, do capítulo 5 e do capítulo 6, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas, tá? Qual é a ideia dessa exposição às práticas de consumidor? É muito próxima à ideia da coletividade enquanto um indivíduo homogêneo. Eu sozinha não vou fazer essa busca por esse direito, porque eu não tenho tempo, porque não me interessa, porque não. Porque a justiça é cara, porque eu tenho que contratar advogado, porque eu sozinha não vou falar. Então, eu abro para que entidades de associação de consumo, que o Ministério Público, Defensoria Pública de Consumidor, que o PROCON faça essa proteção dessa pessoa jurídica determinada ou não, exposta a essa prática. A prática da oferta. E aí a gente vê várias, por exemplo, campanhas do PROCON em determinados períodos, fiscalizando encaixe, fiscalizando promoção, fiscalizando peixe na Páscoa, fiscalizando ovo de Páscoa, fiscalizando panetone no Natal, fiscalizando várias situações relacionadas à oferta, tá? Porque eu vou ver ali a questão da oferta, eu vou ficar chateada, mas eu não vou levar isso à frente, porque isso me faz perder tempo, me faz me aborrecer, me faz gastar dinheiro, eu não quero. Então, eu entro
com uma entidade que tem essa finalidade. A questão da publicidade abusiva, da publicidade enganosa, do que é que pode ser veiculado em determinado horário ou não, práticas abusivas com não fornecimento de orçamento, tá? Depois eu vou até fazer um vídeo para vocês sobre Instagram, como um erro muito comum que as pessoas cometem no Instagram, que é vender sem anunciar o preço. Colocar assim, preço no privado, valor no privado, isso não pode, tá? Isso é uma prática que ofende é uma prática que se enquadra aqui nas práticas comerciais abusivas, tá? Das práticas comerciais abusivas, porque eu não posso colocar, informar, vender algo e não informar o preço, não informar as qualidades, as características. Daqui a pouco colocar a blusinha linda, maravilhosa, verde, amarela, de material, tamanho, tudo, e não coloca o preço, coloca preço no privado. Não, o consumidor tem que ter acesso a todas as informações, principalmente o preço, tá? Então, se você está aí assistindo o vídeo e vende alguma coisa no Instagram, ó, corrige logo para não cair nisso, tá? Recusa de atendimento de consumidor também é prática abusiva, exigir a vantagem excessiva, entre outras, tá? Como bloquear a inversão de ônus da prova. Você vai ter também cobrança indevida de dívidas, ligar para a casa das pessoas em horário não comercial, encher saco, tá? E o banco de dados e cadastros dos consumidores também é uma outra prática aí que as autoridades, os entes de proteção ao consumidor estão de olho, tá? E aí, todas as pessoas que estejam sujeitas a essas práticas, ainda que determinadas ou indeterminadas, elas vão formar uma coletividade, um conjunto de pessoas, ou individualmente, mas elas têm direito de buscar sua proteção. Não precisa, e é importante desse artigo 29, que eu não preciso de fato ter comprado nada. A oferta está errada, tem oferta abusiva, a oferta é isso, aquela fornecimento. Eu vi um Instagram sem preço. Eu não preciso de fato ter travado nenhuma relação. Aquilo já configura prática abusiva. E eu já sou consumidor na pré-contrato. Eu já sou consumidor na relação prévia. E eu devo ser protegido na relação prévia também. Tá? Ou na relação pós, como a cobrança de dívida, os cadastros, ou seja, quando a coisa assim. Então quer dizer que você não tenha que pagar. Tem. Tá? Mas há formas de se exigir esse pagamento. E aí, para encerrar aqui nosso vídeo, as pessoas podem ser consumidoras, as pessoas jurídicas podem ser consumidoras? Sim. Lá no artigo 2º que a gente viu, ele fala de pessoa física ou jurídica, tá? Só fica atento quanto àquela questão que eu falei, do detalhe da cadeia produtiva, de encerrar o ciclo produtivo. Por exemplo, imagine uma clínica médica. Eu dei o exemplo no início do vídeo da locadora de carro, da confeiteira, da padaria em relação à farinha de trigo. Beleza. Agora imagine uma clínica médica, um hospital, que compra papel, tá? Papel para impressora, papel para imprimir os exames. Apesar de usar o papel, mas ela não reutiliza aquilo para sua atividade direta, tá? Veja só a diferença. No caso da farinha, a confeiteira, a boleira, ela pega a farinha de trigo, usa diretamente no bolo e ela vende o bolo. No caso do papel, a resma de papel, papel A4, numa empresa numa clínica médica, obviamente ele vai usar para imprimir formulário, mas não é obrigado. Hoje você pode usar isso por meio de digital. Então, quando ele pega o papel e reutiliza o papel e usa o papel igual, ele está tirando o papel da cadeia produtiva. Esse papel, ele não necessariamente vai fazer parte da cadeia produtiva novamente, pode ser jogado fora. Então, ela é consumidora final, sim, do papel. Ela retirou o bem, ele é destinatário final daquele papel, tá? E aí, sim, ele é consumidor. Diferente, e aí é importante separar quando um insumo ele é diretamente recolocado na cadeia, ou faz parte diretamente do produto que está na cadeia, e quando não é diretamente relacionado à cadeia, e aí sim ele vai ser considerado destinatário final,
e fim da cadeia produtiva. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. E se você não curtiu ainda, não se inscreveu aqui no canal e não ative o sininho, faça isso agora, tá? Aproveite e faça antes de passar para o próximo vídeo. Beijão, tchau a todos.